Boa noite, igreja. A paz. A paz do Senhor, né, a todos que já estão aqui. E aí, com esse momento preparado para os grupos, para os casais, mas principalmente, né? Então, nós vamos estar chamando aqui o pastor Marcelo e a sua esposa Fabiola, que vai trazer o tema, né, aqui para vocês. Para nós todos, aliás, etapas e crises da vida conjugal. Né? A gente vai estar orando por eles. Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor Deus, de receber mais conhecimento, Senhor, para que assim nós possamos sim, Senhor Deus, construir um relacionamento saudável, conduzindo a nossa família, Senhor Deus, debaixo das Tuas orientações e das Tuas bênçãos, Senhor. Nós agradecemos a Ti e louvamos o Teu nome. Amém. Gente, boa noite. A gente combinou de fazer uma coisa diferente essa noite. A gente vai apresentar o outro. Então, eu quero apresentar para vocês. Esse aqui é o Marcelo. Vou falar várias coisas, assim, porque também apresentar o outro é uma forma de que a gente pode ter uma oportunidade de honrar. Então, também quero aproveitar para honrar esse senhor, meu marido. O nome dele é Marcelo, mas desde pequenininho chamam ele de Theo. O apelido dele em casa é Theo. Não tem nada a ver, né, o nome, mas é por causa de uma novela que tinha um bebezinho loirinho que era bem parecido com ele, porque ele era loiro, gente. Quando ele nasceu, tinha o cabelo branco até os 3 aninhos de idade. A gente só acredita vendo a foto, é verdade. E daí ele tá voltando a ficar branquinho agora. Então ele é o Theozinho da dona Loiva, do seu Odir, que são os pais dele, nascido lá na fronteira da Argentina com o Rio Grande do Sul. Então, Porto Xavier, nasceu lá, um lugar quente igual Fortaleza. Tem lugar quente lá também. Ele era aquele... Quem aqui que ensina as crianças na escola, na escolinha da igreja? Aqui, alguém dá aula para... Então, esse menininho começou a ir na igreja com 8 para 9 anos de idade, e era o terror. Ele só é o que ele é hoje porque as professoras tiveram muita paciência, principalmente uma lá que cuidou, e ele ia porque gostava de ir na escolinha, mas era o terror. Botava todo mundo de cabelo em pé. E na rua também, na rua de casa, uma bagunça. Teve um monte de bola que os vizinhos furaram, porque ele jogava a bola no portão do vizinho, e sabe, quando bate o portão, pá! E aí assustava todo mundo, era terrível. Ele é o mais novinho de 5 irmãos, depois teve mais uma menina que adotaram, então ele ficou não sendo mais o mais novo, né? Mas são 6 irmãos. E ele cresceu, apesar da confusão que era na família, estudou, se formou em odontologia, então hoje ele é dentista, se formou várias vezes em teologia, fez o curso da igreja, fez curso fora, em seminário teológico. Então, ele já faz por volta de 25 anos que ele é pastor e dentista. Covocacionado, como a gente conhece, tanto na igreja e trabalhando direto das 2 vocações mesmo, e se sentindo chamado mesmo. Ele é um bom pastor e ele é um bom dentista também, todo mundo diz. Os pacientes, eu gosto, né? Porque eu fico bem à vontade, apesar de ter medo de dentista, com ele dá um pouco mais certo, porque ele é muito paciente, muito bom, assim, explica direitinho, vai deixando a gente calmo, então é bem bom. E a gente está casado já. Bom, eu vou deixar você falar essa parte do nosso casamento depois. Isso. Obrigado, amor. Bom, quase que eu dizer, eu sou o Marcelo. Essa é a Fabiola, minha esposa. Nos conhecemos ela falou quanto tempo, né? Mas eu conheci ela ainda pré-adolescente. Era uma moça nova que pintou no bairro, andando de patins. Opa, que moça é essa andando de patins? Algum tempo depois a gente estava namorando. Então, Fabiola, nós temos 2 filhos, não falou, né? Temos 2 filhos.
Timóteo, 16 anos, e o Estevão, de 13. Eles estão aqui em Fortaleza com a gente. Só que eles estão lá na Jocum, eles não vieram hoje. A Fabiola gosta muito de estudar, sempre foi muito estudiosa. Então ela estudou jornalismo, se formou, estudou teologia também, se formou. E, insaciável, agora está estudando psicologia. Gosta muito de estudar, é uma ótima mãe, esposa. Bom, acho que é isso, né? E a gente namora desde há muito tempo. Faz 30 anos que a gente namora. A gente completou dia 3 agora de junho. Essa semana a gente fez 30 anos de namoro. A gente vai... a ministração que a gente vai fazer hoje, ela foi dividida em alguns tópicos. E a gente vai cada um dar um tópico aqui, tá? Então eu vou fazer a introdução. Não sei se você quer ficar aqui. A Fabiola... Vou explicar um pouquinho da nossa história, como é que a gente parou aqui. Mas ela torceu o pé há uns 2 meses atrás. A gente estava fazendo uma escola lá em Curitiba. Ela torceu feio o pé. Ficou inchado, inchando, desinchando, doendo. E aí aqui em Fortaleza que a gente foi consultar, ela está com 2 microfraturas no ossinho do pé. Então senta, porque depois tu vai ficar de pé. Bom, gente, o tema da pregação, da palestra de hoje é etapas e crises da vida conjugal. E eu queria que você abrisse sua Bíblia, você tem Bíblia ou celular, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, 27. Em algum momento eu vou explicar um pouquinho mais da nossa história aqui. Gênesis 1, 27 e 28. Vamos ler? E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Segura aí o texto. Hoje nós vamos falar, conforme foi anunciado e nos foi dado o convite, nós vamos falar sobre um tema que é muito precioso, um tema que é extremamente importante nas Escrituras e também na fé cristã, e para todos nós, que é o tema da família. Você vai perceber que do início ao fim da Bíblia, esse é um tema que todo livro, não tem um livro das Escrituras, dos 66 livros ali, que não fale de alguma maneira, que não ministre ou que não ensine sobre a família. A família é tão central que antes de que tudo existir, já existia uma família, né, que é a Trindade Santa, existia lá Deus Pai, Filho e Espírito Santo, num ambiente familiar, e a gente vê que toda a história no final culmina numa grande família, né, vivendo no novo céu e nova terra, adorando a Deus para todo sempre. Então tudo gira em torno da família. O próprio Salvador, quando veio à Terra, veio dentro da estrutura de uma família. Ele podia vir de outra maneira, mas Deus quis mostrar ali a importância e a centralidade da família, onde o próprio Filho de Deus submeteu-se às estruturas e ao ambiente de uma família. Então a gente vai falar um pouquinho aqui de família. A família, de alguma maneira, ela é o reflexo de Deus, de alguma maneira ela é a própria tradução do que é o Evangelho. Então, mas antes de eu falar sobre as etapas da família, alguém aqui já ouviu alguma palestra, algum estudo, leu um blog, algum artigo na internet sobre etapas da vida conjugal? Não que lembre? Alguém já leu alguma coisa. Mas antes de eu falar aqui, nós começarmos a falar das etapas da vida conjugal, eu quero fazer uma diferenciação aqui bem importante. Porque tem um outro tema que é muito parecido com esse, mas não é igual, que é o tema das fases da vida conjugal, ou o ciclo natural dos casais. Aliás, a gente pode falar sobre esse tema um outro dia, é uma outra palestra, mas não é a mesma de hoje. As fases, ou o ciclo da vida conjugal. Quem aqui não é casado? Bem
poucos, né? A maioria aqui é casado. Então, mesmo quem não é casado, esse é um assunto e um tema que você vai aprender antes do matrimônio, e é importante. Melhor que saiba até antes, né? Então, diferente das fases da vida conjugal, a palestra de hoje é sobre etapa. As fases é algo bem natural. É algo que acontece com todo mundo, se Deus permitir. E que tem os seus períodos bem definidos, as fases da vida conjugal. Por exemplo, agora eu posso passar aqui. Está ali, irmãos, alguns exemplos do que acontece nessas fases, que não é o tema de hoje. Só estou jogando aqui para a gente ter uma ideia. Então, as fases da vida, a gente começa como solteiro. Em algum momento, alguém surge no seu caminho, uma menina de patins, você se interessa, né? Você estreita o relacionamento, vocês se aproximam, né? Vocês andam junto, ora, tem a bênção de Deus, bênção da família, e aí vocês casam. São ciclos, são fases. E quando você casa, aí você tem aquele período do casal sem filhos. Quem está no período aqui de casal sem filhos? Ó, temos alguns representantes desse ciclo aí. Casal sem filhos, casou, está sem filhos. É uma fase da vida conjugal. Mas logo em seguida vem uma outra fase, que é a fase do casal com filhos pequenos, com filhos um pouco maiores, até que vem filhos adolescentes, né? E até então que esses filhos crescem e casam e saem de casa. E aí o casal volta a ficar de novo sem filhos em casa. Né, a famosa fase do ninho vazio, não é? Mas antes disso ainda vem a fase da maturidade, terceira idade, e o último estágio, que né, um dos cônjuges vai partir e você vai ficar na fase da viuvez. Então esses são ciclos normais, naturais, que todo casal passa. E sobre esse ciclo, essas fases, o que é importante a gente saber sobre isso? O importante é que a gente precisa olhar para a família como um organismo vivo, né? Por isso que Deus fala ali, que eu li o texto agora de Gênesis, né? Que Deus fez o homem e mulher, uniu e disse para multiplicar, né? Serem fecundos, multiplicar. Ou seja, a família é algo que cresce, a família é algo que se desenvolve. E se a família não crescer, não se desenvolver, não evoluir, por assim dizer, ela adoece e morre. Se você não olhar para a família como um organismo vivo, isso vai dar problemas. Então a família é um organismo vivo que precisa crescer, desenvolver, ok? E essas fases que eu citei, que está aqui projetado, elas são normais do desenvolvimento. Só que a cada mudança de fase é um período onde as coisas desorganizam e organizam de volta. Isso é chamado de fase transicional, ou crise transicional, ou crise de passagem. Por exemplo, vocês não têm filhos, não é? Como é que é o nome de vocês? Duda e Felipe, isso? Duda e Felipe casaram e não têm filhos, mas pretendem ter? Pretendem em algum momento. No momento que os filhos virem, as coisas vão mudar. Muda ou não muda, irmãos? Nós somos líderes de ministério jovem, somos pastores de jovens por quase 15 anos. E na nossa cabeça, porque chegou a ter pequeno grupo na nossa casa com 40 adolescentes, não sei como. Não era uma igreja, não era um pequeno grupo. Era um ministério que tinha quase 300 jovens. E a gente achava assim, a gente levou 6 anos até ter o primeiro filho. Não, quando a gente tiver filho, as coisas não vão mudar, vai ser tipo canguru. A gente joga na sacola, no bolso, e continuamos fazendo tudo igualzinho como a gente fazia. Ai, que besteira. Com certeza não é assim, né, irmã? Então, a gente cria normas, regras numa fase da vida e vive segundo elas. E aí, de repente, você entra numa nova fase. Agora tem filhos. Os horários mudam, as rotinas mudam, os valores mudam, a maneira como você investe seu tempo muda, a hora de dormir muda, a hora de levantar muda, tudo muda. Só que essas mudanças geram uma crise.
E às vezes desestabiliza e dá problema nos casais, mas são crises normais. São crises de crescimento, são crises do desenvolvimento natural. Então, a cada mudança de fase, ela é um tempo de desorganização, porque as normas antigas já não estão funcionando, para um novo tempo de organização. Agora, novas normas vão ter que ser estabelecidas. No início dá um estresse, dá uns aborrecimentos, né? Mas depois vai embora. Esse é o ciclo natural. Mas não é disso que nós queremos falar hoje aqui. Nós queremos falar sobre as etapas da vida conjugal, que é um pouco diferente. As etapas da vida conjugal são diferentes das fases, porque nas etapas as transições não são tão nítidas. Por exemplo, é muito fácil saber de um casal sem filho e um casal com filho. Concorda comigo? Você sabe nitidamente a diferença de um casal que tinha filhos, agora os filhos vão embora e eles estão sozinhos em casa de novo. É nítido a etapa, o período. Só que nas etapas conjugais não é tão nítido essas etapas. A duração também não é tão específica, porque um casal ele fica com filhos em casa por um período bem específico. Se bem que hoje em dia as coisas estão um pouco diferentes, parece que alargaram esse período aí. Mas dava para dizer antigamente bem certinho assim, ó, não, os filhos estão em casa até tal idade. Só que falando sobre etapas da vida conjugal, os períodos, a nitidez da etapa não são assim tão pontuais e tão fácil de marcar e ver. Por exemplo, é possível permanecer numa mesma etapa por muito tempo, diferente do ciclo. O ciclo, as fases têm um tempo certo e acaba. As etapas na vida conjugal, é possível permanecer por um longo tempo. É possível, inclusive, você permanecer tanto tempo que você vai morrer naquela etapa sem ter ido para a próxima. É possível. A intensidade de cada etapa, como se vive, né? Aquela etapa pode ser maior ou menor para os casais. Então difere muito. Mas irmãos, todos os casais passam de alguma forma por essas etapas que nós vamos abordar aqui. Todos os casais passam por essas etapas. E eu já quero antecipar para você. Eu não sei como é que está o seu momento conjugal. Eu costumo dizer, como pastor de jovens, então eu era pastor numa igreja, era pastor de jovens, pastor auxiliar, mas como eu coordenava os jovens, era muito comum que eu que fazia os casamentos desses jovens e o pessoal não ia para fazer casamento com o pastor titular. Ele ficava até um pouco aborrecido. Mas era um processo natural, eu pastoreava eles queriam que eu fizesse casamento. Então eu fiz muito casamento. E a gente sempre dizia que, olha, o casamento é algo glorioso, o casamento é algo maravilhoso. Deus planejou isso, para justamente refletir Deus nessa relação na terra. A trindade, essa diversidade, essas diferenças, mas ao mesmo tempo essa unidade, que é a trindade de Deus. Mas é algo glorioso, mas ao mesmo tempo que é glorioso, é espinhoso. Amém? Não é verdade, irmãos? Ao mesmo tempo, vamos falar a verdade, não é muito fácil. Tem suas dificuldades. Então, já quero antecipar aqui que passar por essas crises, essas dificuldades e essas etapas é normal. É normal. Nós precisamos passar por elas se a gente quiser chegar naqueles melhores momentos e melhores anos. Nós teremos que passar por alguns momentos que não são tão aparentemente legais. Então é muito normal passar por essas etapas. E normalmente quando a gente passa por esses momentos, a gente fica se comparando com outros, achando que a gente é diferente, ou que nós como casal somos péssimos, ruins. Eu quero dizer para você que todo casal passa por essas etapas que nós vamos ver. É o processo, ok? Então se você se identificar com alguma, não se sinta mal, não se compare com os outros, não ache que você é diferente, porque todos passam por isso. O que acontece é que às vezes a gente uns esconde mais do que os outros, mas todos passam por isso. E eu falo isso
Porque nós, eu e a Fabíola, também passamos. E também em algum momento por passar por isso nos sentimos envergonhados. Então qual que é a nossa história? Nós estamos casados há 24 anos e namoramos há 30. Conheci a Fabíola quando ela tinha 13 anos. E comecei a namorar ela quando ela tinha 14 e eu tinha 16, quase 17. Muito novos. Começamos bem precocemente. E namoramos por 6 anos, porque não tinha condição de essas crianças casarem. Então tinha que esticar esse relacionamento. Metade desse tempo foi à distância, porque ela foi para a missão, ela foi morar fora, a gente ficava namorando na carta. Carta, gente, era isso que a gente namorava. Na época de carta, e só se via de vez em quando. Teve um período que eu fiquei 6 meses sem ver ela. Porque ela foi fazer missão, foi para a África. Mas a gente namorou 6 anos e casamos. Irmãos, nós casamos virgens. Eu sei que isso é raro, entendeu? Mas nós casamos virgem, um namoro de 6 anos. E eu respeitei e ela me respeitou. Nós nunca passamos dos limites. E casamos como era para ser. E tivemos um bom casamento. E liderando jovens e na igreja. Então a gente se tornou um padrão, um modelo. Todo mundo olhava para nós e dizia, nossa, a gente quer... Meu apelido é Theo. Ela falou que é só em casa, mas a maioria me chama por Theo. E o apelido da Fabíola é Buia. Então todo mundo diz, a gente quer ser Buia. Mas o dela tem sentido porque as priminhas, nem lembro quem, queriam falar o nome dela e não conseguiam dizer Fabíola e falavam Fabuia. E aí ficou Buia. E todo mundo dizia, a gente quer ser igual o Marcelo e a Fabíola, a gente quer ser igual o Theo e a Buia. Esse casamento, os filhos, o ministério. Mas eles não sabiam que nós tínhamos também problemas. E a gente passou por dificuldades, uma vida tão intensa dentro da igreja, no ministério, e eu também trabalhando como dentista, então uma agenda, os turnos, e a gente se dedicando muito à igreja, às vezes muito mais aos outros do que nós mesmos, e é bem fácil de fazer isso. Você esquece que existe um elemento ali chamado casal. Quando vem o filho, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho, o casal esquece que existe o casal, e parece que só existe os filhos, e você deixa de cultivar e de viver a experiência do casamento para se dedicar aos filhos. E aí você vai atropelando coisas, vai esquecendo coisas, e quando vê, você está em apuro, em dificuldades. Isso aconteceu com a gente também, muito lentamente, mas quando viu, a gente estava com dificuldade. E esse ano, por que nós estamos aqui? Nós estamos esse ano aqui porque esse ano a gente tirou para ser um ano sabático. Um ano que eu fechei o consultório, a Fabíola trancou a faculdade, entreguei a igreja para o outro pastor que pastoreava lá junto comigo, e a gente saiu para fazer missões e para focar na família, para ter essa restauração e esse resgate de coisas que a gente foi desgastando e perdendo ao longo do tempo, e que a gente precisava disso. Amém? Então, a gente nunca foi um casal que brigou, que se agrediu, que teve palavras, xingamentos. Nunca teve isso. Nunca teve traição, infidelidade. Nada disso, mas de repente a gente se viu enfraquecido e desgastado na relação. Passando pelas fases que nós vamos ver. Acontece, irmãos. É do processo. Mas é do processo também a gente tentar buscar essa ajuda e seguir adiante no processo. Mas vamos falar aqui mais. Então, pelo menos as 4 primeiras etapas, todo mundo passa. Se vocês nos conhecessem, vocês iam dizer, não, eles não passam por essas etapas. Passamos. Passamos sim. Os pastores que estão aqui, os líderes passam. Não conheço o pastor da comunidade, todos passam. Amém? Pelo menos as 4 primeiras, todos passam. Mas vamos lá. Então vou deixar agora a Fabíola falar, que ela vai falar da primeira etapa de toda a vida conjugal, de todo mundo que deseja casar, estar com alguém. A primeira etapa sempre vai por aqui, que é a etapa romântica. Essa é bem conhecida, eu acredito, né? Todos os filmes mostram essa etapa que a gente está curtindo, né? Está apaixonado,
tudo é maravilhoso na outra pessoa. A gente vê os defeitos, a gente pensa que vê os defeitos e gosta mesmo assim. Então a gente casa porque a gente quer, né? Normalmente a gente casa porque a gente está envolvido. E é muito interessante porque você valorizar o outro também te valoriza. É uma etapa meio simbiótica, assim, que a gente quer, parece que está grudado, tem saudade, né? E por que valoriza? Porque se aquela pessoa maravilhosa, especial, me escolheu, quer dizer que eu devo ser especial também, né? Que eu devo ser muito legal também, olha. Ou então aquela gratidão a Deus, né? Por ter nos dado aquela pessoa tão maravilhosa para dividir a vida. Então é uma etapa assim que é cheia de cegueira da realidade. E a gente pode até avisar, porque o Marcelo, quando faz casamento, ele alerta as pessoas disso, né? Diz, olha, nem sempre vai ser assim e tal. Mas na hora as pessoas não acreditam. Elas pensam que elas estão vendo. Não, eu sou uma pessoa realista, pastor, e eu estou enxergando, eu sei que ele vai deixar a toalha molhada em cima da cama, eu sei que ele... Não, eu estou de boa com isso, vai dar tudo certo. Tá bom, deixa, não adianta avisar. Vai acontecer, tem que acontecer o natural, a pessoa tem que desfrutar daquilo. Como o Marcelo falou, essa etapa aí pode durar muito tempo, ou pode durar semanas. Tem gente que na lua de mel já acabou a fase romântica, já caiu na real. E tem gente que fica muitos anos ainda curtindo isso, sabe? Tendo esse... E é bom, é ruim, ser rápido, ser lento, é o seu processo, é o processo de cada casal. Lembrando que a gente vai ter que avançar nas etapas. É preciso desiludir, porque a etapa romântica é uma etapa de ilusões. A gente tem ilusões sobre o outro e sobre nós mesmos. E ilusão não é verdade, não é realidade. Então a gente precisa desiludir para poder chegar na realidade. Deus quer que a gente viva na verdade, na luz. E isso vai fazer a gente crescer, o processo, né? Chegar na realidade vai fazer a gente avançar mais para frente. Então, não fiquem com medo de perder essa fase, porque por mais difícil que pareça, é esse o processo de crescimento que Deus quer conduzir a gente, tá bom? Então, não dá para parar. O mais importante numa relação não é o romantismo. O romantismo é bom, é legal a gente, em todas as fases da vida conjugal ali, as etapas, a gente cultivar algum romantismo, mas é como se fosse maquiagem, sabe? Maquiagem é legal, né? Deixa a gente um pouco mais apresentável e tal, mas não é essencial, você não morre sem maquiagem. Se não puder comprar maquiagem, a gente compra comida, que é mais importante, né? Então, é isso. É mais ou menos isso, entendeu? Então, eu vou deixar o Marcelo ir para a próxima fase. A gente vai alternar, uma cada um. Então, a primeira fase é a fase do encantamento, né? É o que, por assim dizer, nos leva até o altar. A gente está apaixonado. E aí começa essa relação. Até que, então, em algum momento, a gente entra na segunda etapa da vida conjugal, que é a volta da realidade. Quando a gente cai na rotina. Todo casamento tem uma rotina, né? Então essa rotina, as atividades que se repetem, as tarefas, as práticas, elas vão se repetindo. E antes de você casar, e no romantismo, você tinha idealizado tantas coisas. Meu Deus, eu acho que vão me trazer, minha esposa vai me trazer café da manhã todo dia na cama e tal. E acontece algumas vezes, você fica feliz e acha que vai ser sempre, depois nunca mais, né? E é só um evento especial. Ou seja, tem coisas que você idealizou e você começa a perceber que não está acontecendo.
E aliás, você pensou em tantas coisas maravilhosas que vão acontecer dentro da relação, e você começa a descobrir pelas rotinas, pelas práticas, por tudo que se repete todo dia, que nem tudo no casamento é algo que você gostaria de estar fazendo, não é verdade? Que nem tudo, por assim dizer, é desejável. E aí assim, aos poucos, nós vamos percebendo que a pessoa com quem nós casamos não é tão maravilhosa assim como a gente achava, né? Nós vamos percebendo que essa pessoa com quem a gente casou não é uma pessoa tão colaborativa quanto a gente achava. Não é uma pessoa tão participativa o quanto a gente achava até casar ou nos primeiros tempos do casamento. E no dia a dia isso vai acontecendo porque nós vamos se dando a se conhecer na rotina, no dia a dia, nós vamos se dando a conhecer. E aí essa pessoa que antes se dizia que era maravilhoso, que era, né, lindão, cheio de talento e não sei o quê, agora você começa a atribuir outras qualidades para essa pessoa, depois que você está algum tempo com ela. Além de ser esse maravilhoso, encantador, etc., agora também você costuma chamar de preguiçoso, nojento, porco, né? Ou desorganizado. Estou dizendo que todo mundo faz isso, mas estou dizendo que algumas qualidades assim começam a ser atribuídas além do maravilhoso, do encantador, né? Do fantástico. E tudo isso porque a gente vai descobrindo na rotina e na vivência que a gente pensa diferente, não era tão igualzinho como a gente dizia. A gente pensa diferente, tem valores diferentes, ideias diferentes, gostos diferentes, culturas diferentes, porque vocês vieram de famílias diferentes. Só isso aí já vai trazer um monte de coisas que vai dar choque e tensões no casamento. Se é de regiões do Brasil diferentes, isso dá mais choque ainda. Se é de outra nacionalidade, é um monte de choques que vai dando na relação. E aí vai surgindo as tensões. E aí vão surgindo então nessa etapa do casamento, né, dessa época da rotina, do desencantamento, vão surgindo algumas pequenas rachaduras, por assim dizer. E parece que a coisa vai dando uma desandada, né? E aí então, pronto, começam a surgir então alguns conflitos. Os desentendimentos. Agora já não são mais flores. Os espinhos já também estão sendo percebidos e eles já estão gerando alguns incômodos. Aquela simbiose que a Fabíola falou, que é da fase romântica, do namoro, do casamento, os primeiros meses, talvez os primeiros anos. Lembra que essa etapa pode durar bastante tempo? A gente não sabe. Mas nesse momento que você cai na segunda etapa, você já percebe que as coisas já não estão assim tão simbióticas, não é tão perfeito a relação. E as pessoas já não são mais, não tem mais tanto esse. Você continua apaixonado, você continua amando, mas já surgiu uns mas e uns poréns. Esse que é o fato. E à medida que o tempo vai passando, diante desses espinhos, desses desencantamentos, desse conhecimento de fragilidade, de defeitos, etc., vai acumulando algumas frustrações na relação. E para compensar essas frustrações, as pessoas, irmãos, parece uma visão negativa, tá? Mas nós estamos tentando ser o mais realista, porque a gente sabe que essas coisas acontecem. E com essas frustrações a gente começa a fantasiar, a ter algumas fantasias de reciprocidade, porque você já percebeu que tem algumas coisas que não estão indo bem na relação. E aí então você começa a pensar, se eu fizer isso, certamente ele vai responder assim. Se eu fizer daquele outro jeito ou isso, eu vou ter tal resposta. Você começa a fantasiar algumas coisas de reciprocidade. Às vezes dá certo, mas a verdade é que muitas vezes não dá certo. E aí aumenta as frustrações. E começam alguns jogos.
jogos de manipulação, jogos para conseguir vantagens e coisas. E sempre nesse desejo, que a gente está recém na segunda etapa. Parece que a etapa do romance está muito fresquinha. Então todas essas ações são para nós voltarmos àquela etapa anterior, né? Ah, como era bom quando você fazia assim comigo. Como era bom quando você me trazia tal coisa do trabalho, né? E a gente está tentando voltar à etapa anterior. Mas o fato, irmãos, é que a vida não volta para trás. A vida vai para frente. Amém? E aí então vem nessas etapas, por mais que elas possam durar diferentes períodos, chega um momento que chega a terceira etapa. Gente, nesse momento, a gente fica um pouco em pânico, porque a gente pensa que perdeu os sonhos para sempre. Que o casamento nunca vai ser mais o que a gente teve lá no início, que a gente não era o que a gente esperava, arrependimento talvez de ter casado, dúvida se era aquela pessoa certa mesmo. Sabe aquela ideia lá do Gênesis? Foi a mulher que o Senhor me deu, sabe? Aquela amargura interior, assim, de que não é nada disso. O Senhor me enganou, essa pessoa me enganou. Às vezes, se a gente é crente, a gente joga para Deus, né? Como é que o Senhor permitiu que eu casasse com essa pessoa agora que me abriu os olhos? Então, tem esse desespero pelos sonhos frustrados, mas tenham bom ânimo, como Jesus disse, né, para a gente. Tenham bom ânimo, porque se a gente desistir nessa fase, a gente não avança para frente e a gente não vai desfrutar o que tem de melhor lá na etapa final, lá nas etapas finais. Então a gente tem que persistir, porque qual que é a opção? Se a gente desiste, depois o Marcelo vai repetir isso mais algumas vezes para a gente não esquecer. Se a gente desistir, a gente pode até, sei lá, se a gente não acredita que Deus seja a favor do divórcio, mas vai que a gente sabe que tem casos extremos, enfim, mas vai que você desiste de um jeito que você diz assim, não quero mais nem saber de Bíblia, eu vou acabar tudo, e aí acha outra pessoa depois, aí você começa no romantismo de novo, mas em algum momento vai chegar aqui de novo. Com qualquer pessoa vai chegar nas fases, sabe? Isso é científico, assim, tem comprovação. Em algum momento vai passar, pode até ser que, não, mas aí dura mais o romantismo com outra pessoa, mais tempo. Tem gente que tenta, né? E casa milhões de vezes. Mas a gente nunca amadurece como pessoa e nem como casal se a gente desistir e abandonar no meio do caminho. Então, ainda vai piorar um pouquinho para depois melhorar. Então essa fase piora um pouquinho, tá? É a luta pelo poder, porque nesse momento pelo menos um dos dois, cai em si de que não vai voltar a ser como era antes. Sabe? Desistiu daquela tentar fazer os joguinhos, né, lá para obter de volta, para voltar atrás, diz assim, não, cansei, e começa as cobranças, queixas, cobranças, essa coisa da mulher que tu me deste, falar de amargura, né? Tem uma coisa que as mulheres normalmente fazem ao casar, que é assim, às vezes a gente não casa com o cara 100%, mas você diz, eu consigo consertar. As mulheres têm um pouquinho dessa ideia. Não, eu vou dar jeito. Deixa para mim que é só um pouquinho ali que eu tenho minha meta, né? Eu tenho minha meta para a pessoa, assim. Eu sei que eu vou ajudar com a minha ajuda, com o meu apoio. Ele vai chegar onde eu penso para ele. E nessa etapa, talvez é a etapa que a gente diz assim, não vai chegar lá. Desisto, não dá, não quer, cabeça dura, não ouve. Então, nesse momento, emerge o pior de cada um de nós.
é um momento em que a gente também consegue, se a gente for sincero, ver que a gente é aquela pessoa que pega todo o conhecimento que você já tem da pessoa até ali, para poder, na hora mais difícil, de jogar na cara e dizer assim, igual tua mãe, sabe, igual teu pai. Porque você já conhece a pessoa o suficiente para ir lá na ferida, sabe? E a gente, com amargura no coração, a gente se torna o pior que a gente pode para o outro. Então, a gente precisa ter também essa autocrítica, sabe? De quando a gente está sendo essa pessoa. Nesse momento a gente também começa a usar absolutos para poder julgar. É sempre, você sempre isso, tudo assim, todo mundo é desse jeito, só você que sabe fazer, ampliar assim bem grande, porque às vezes a gente está se sentindo assim, mas não é real, não é sempre, não é nunca, né? Se a gente parar mesmo para ser honesto, não é tão assim, tão absoluto assim as coisas ruins. O mais importante aqui é a gente cair na real de que não é o outro que precisa mudar. Não é o outro que é o problema. É a relação que tá com problema. É a forma como é que a gente está lidando, os dois, um agindo, o outro reagindo, porque a gente numa família é como se fosse um sistema. Vocês conhecem Mobile? Que a gente coloca em cima do berço, aqueles brinquedinhos pendurados, daí tem várias pontinhas, né? Vários brinquedinhos. Se você desconectar um, ele vai pender mais para um lado, né? Então a família, uma relação entre pessoas assim íntima, é como se fosse um móvel. Então, se um pesa um pouco mais, vai mudar todo o sistema, toda a conjugação, toda a posição. Então, se você puder fazer mudanças, vai acontecer mudanças no sistema todo. O que está problemático ali, capenga, é a relação. A gente precisa focar nisso. Próximo. Então, começa com o romance, tem choque de realidade, começa a surgir os espinhos, começa a surgir os conflitos, as dificuldades, não se resolve bem, não se trata bem esses conflitos, vai acumulando frustrações e mágoas, e aí vai começar a ter essa briga para saber quem manda, o meu gosto, o que eu quero, né? Essa briga de poder e amargura, e está ficando tenso, está ficando difícil a relação. E aí vem para a quarta etapa, que é a etapa da desilusão e separação. Isso aqui é uma pesquisa que estudiosos fizeram a respeito de relações conjugais. Nós estamos falando para uma realidade de cristãos, que tem Deus, que ora, que busca conselho, que busca ajuda, mas que não estão livres dessas dificuldades. Só a gente tem a ajuda de Deus, o caráter, a presença do Espírito para nos socorrer. Mas isso acontece também com cristãos. Tanto que o índice de separações tem aumentado muito no meio de cristãos também. Pela primeira vez na história, o índice de divórcio é maior do que o índice de casamento. O casamento é uma instituição que está em dificuldades, mas as pessoas sempre buscaram casar. Sabendo que tem dificuldades, as pessoas ainda, elas sempre sonharam em casar e continuam casando. Mas o divórcio sempre foi menor. E agora o divórcio já passou o número de casamentos. Então é um momento tenso e todos nós vivemos isto. E os cristãos acabam passando por isso também. Né? Eu espero que não, eu espero que vocês estejam vivendo um ótimo romance. Eu espero que se vocês tenham caído na real, tenha sido para o bem, né? No sentido de já perceber que o período de agressão, que o período de luta de poder tenha sido bem curtinho na vida de vocês, né? Porque quando passa por essas coisas, querendo ou não, antes nunca passava na sua cabeça a hipótese de pensar em separação, mas quando as coisas começam a ficar tensas, difíceis, briga, ofensas, mágoas vão acumulando, daqui a pouco você começa a pensar na possibilidade de saltar fora, mesmo sendo crente ou não, né? Só que você ora, você busca e tal, mas isso vem, e é a quarta etapa, que é a etapa da desilusão. Agora aqui aconteceu de fato a desilusão,
né? É a desilusão e separação, ou também já chega, já cansei. Nessa etapa, alguém, ou os dois, mas começa sempre com um, desistiu. Para mim chega. Não. Cansei de briga, cansei de gritaria, cansei de chorar, cansei de perder a noite, cansei de até perder o apetite, o casamento está ruim, cansei. Ou seja, e aí começa a se questionar, como a Fabíola falou, será que eu escolhi errado? Será que é a pessoa certa? E nessa etapa, que já é a quarta, começa um sucessivo, um progressivo distanciamento físico. Os contatos físicos começam a diminuir, o abraço, o beijo, o eu te amo, todo aquele contato físico, o olhar, começa a diminuir. Há um distanciamento físico, há um distanciamento emocional, há inclusive até um distanciamento sexual. A relação está esfriando, e bastante. Muitos, tem duas maneiras de reagir. Muitos reagem a essa etapa, que já é uma etapa bem avançada, porque já está ponderando a possibilidade e flertando com a ideia de um divórcio. Muitos nessa etapa acabam se acomodando. Em vez de partir para o divórcio, é como se aceitasse aquela etapa. E vão ficar assim para sempre. Se acomoda e não sei se vocês já viveram isso, não sei se é o caso de alguém, mas a gente sabe que muitos dos nossos avós, às vezes tinham uma relação muito desgastada, mas separar era algo muito vergonhoso, então não separavam, continuavam juntos, e instituíam uma república conjugal, repartiam uma mesma casa, repartiam o mesmo ambiente, tinham áreas comuns, repartiam contas, tarefas, mas já estavam dormindo em quartos separados e cada um tendo uma vida bem distinta. Mas era uma república conjugal, não era mais uma família e um casamento, porque se acomodaram. Não vamos separar, o que vão dizer, vai ser ruim, sei lá o quê. Se acomodou e não tinha mais vida aquela relação, mas tocaram, se acomodaram. Outros não aguentam esse tipo de vida e essa acomodação e vão partir para o fight definitivo, né? Não, assim não dá, e vai querer de fato caminhar para a separação, para o divórcio. Mas, interessante é que nessa fase aqui, da desilusão e da busca ou da possibilidade da separação, é exatamente nesse momento que ambos estão prontos para uma decisão muito importante. Olha que, não estou dizendo que, meu Deus, não quer dizer que casamento é essa tragédia, essa coisa ruim, que só lá na frente, não, a gente não sabe quanto dura as etapas, tudo isso pode acontecer muito rapidamente com um casal. Mas é nesse exato momento que o casal está pronto para tomar uma decisão. Ou eles vão decidir crescer na relação e seguir adiante, ou eles vão decidir romper. A relação de fato está desgastada, está complicada, está ruim, a desilusão, né, tá grande. Se decidir romper, se está passando por dificuldades no casamento, irmão, se você não procurou ajuda, se está bem difícil, se você está flertando com essa ideia, se de repente você veio hoje aqui dizendo, vou lá ver essa palestra, de repente aprendo alguma coisa, talvez seja a última, né? A gente não sabe, ou de quem vai ouvir essa mensagem depois. Se você está pensando em romper, se você optar por isso, que não é a vontade de Deus, Malaquias diz que Deus não, né, abomina o divórcio, mas se as circunstâncias, você está caminhando para isso, saiba que escolhendo a separação, escolhendo o divórcio, você escolheu voltar ao início do ciclo. Sabe, não, eu vou me separar porque eu vou ser feliz, porque a vida vai melhorar. Não, você escolheu voltar ao início do ciclo, porque você não disse que vai separar para ficar solteiro pro resto da vida. Então você está achando que você vai entrar num relacionamento com alguém e vai ser diferente. Não vai. Você vai entrar num relacionamento com alguém por causa da etapa do romantismo, vai cair na realidade, vai começar a confusão e vai de novo chegar nesse exato momento. E tem um cantor
famosíssimo de músicas românticas que pode ensinar você sobre isso. E olha que ele é cantor de música romântica. Quem? Fábio Júnior. Homem apaixonado, romântico, sabe tudo de amor. Já casou 6 vezes. E cada vez que separa, volta ao início, para depois chegar de novo nesse estágio. Não te engana, meu irmão. Satanás, entendeu? Não se engane. Agora, se você optar por crescer, se você optar, porque diante de todas as dificuldades e tal, você entende que essa é a vontade de Deus, mas a gente vai perseverar, então você está optando por avançar para os seus anos melhores. Amém? Porque ali já acabou toda a idealização, ali já acabou toda a esperança de que é o outro que vai me fazer feliz. Você acaba com o casamento quando você acha que o seu cônjuge é o responsável por te fazer feliz. Isso é um peso demasiadamente grande para um ser humano. Só Deus tem condições de fazer feliz. Amém? Então, nesse momento você acabou com as falsas expectativas, com as ilusões. Já deu a realidade, fulano e fulana não me engana mais, já sei quem é, a rotina já mostrou, já conheço todas as suas qualidades, mas também todos os seus defeitos. E consciente de tudo, nós sabemos que é a vontade de Deus, então agora a gente decide e nós vamos avançar. Amém? E nós vamos avançar para os melhores anos. Amém? Que é a próxima etapa, que vem daí, que é a etapa da transformação, desculpa, e do crescimento. Para a gente chegar aí, a gente precisa estar disposto a renegociar, né? Um novo ajuste. Parar de querer controlar as coisas, achar que você sabe melhor como as coisas têm que ser e entregar plenamente a Deus, entregar o outro a Deus, entregar você mesmo, entregar a relação nas mãos de Deus. Saber que a base romântica não é a base de Deus que Ele tem para vocês, é um adicional, mas não é a base. Então aí você começa a entender que amor é mais do que sentimento, é mais do que romantismo. O amor é atitude, é ação. E aí você começa a se comprometer com o outro no nível que você prometeu lá no altar, de verdade, em qualquer circunstância, né? Porque você passou por um monte de circunstância que você quase pensou em desistir. Quer dizer, abrir mão dos votos lá, né? Em todas as circunstâncias, é saúde, é doença, é bom, mal, é o dia bom, é o dia mal. Dormindo de noite, não dormindo porque os filhos vieram, enfim. Pensem que enquanto essas fases estão acontecendo, está acontecendo o ciclo vital da família ao mesmo tempo, né? Então, tem coisas que estão acontecendo, às vezes é a chegada dos filhos e a crise lá de ficar muito cansado que vai desencadear algumas crises conjugais aqui, algumas etapas vão avançar por causa disso. Então, elas se cruzam, né? Mas nesse momento você vai aceitar o outro. Nesse momento você vai entender que o outro, por mais diferente de você que seja, é essa diferença entre vocês que está ajudando você a ser uma pessoa melhor. Deus está usando a diferença que tem entre vocês dois para trabalhar na sua vida, para santificar a sua vida, para te colocar de joelho, buscando mais a Deus. Tudo que passou, todas aquelas dificuldades foram para te trazer nesse momento mais próximo de Deus, mais dependente de Deus, mais confiante em Deus e não na tua capacidade de fazer as coisas, de mudar o outro e tudo mais. Então, Deus está usando, e é esse o propósito do casamento, um dos grandes propósitos, é nos santificar. Deus usa o casamento e essas crises todas para isso, para nos fazer mais parecidos com Jesus. E esse não é o objetivo da gente estar aqui, gente? Não é o mais importante?
Então, às vezes a gente quer desistir daquela crise momentânea, que é aquela tribulação conjugal, mas a tribulação é que produz tudo que Deus quer fazer em nós. A transformação da nossa vida. Então, se você está passando por isso, busque ajuda e se entrega a Deus. Não é que você vai sofrer sozinho. Você pode precisar de ajuda, sim. Você pode precisar de aconselhamento, sim. Mas não com aquela ideia de que é o outro. Eu vou buscar ajuda para falar mal do outro para o pastor dizer para o outro que ele precisa ser diferente. Não assim, com essa disposição de, veio à luz isso porque a gente precisa ser diferente. Pessoas que avançam no crescimento, né? As diferenças não são razão para romper, são a razão para crescer. É isso. O seu cônjuge está aí, olha para ele, quem está acompanhado do cônjuge. Diz assim, você tem a tarefa de me ajudar a ser uma pessoa melhor. Você tem a tarefa de me ajudar a ser mais parecido com Jesus. Quem está sem o marido, e se ele for cristão, fala para a esposa, fala para ele quando chegar em casa. Se não for, fala com Deus, obrigada, Senhor, por esse marido, por essa esposa, porque ele também me ajuda a ser uma pessoa melhor. Porque é Deus que está fazendo a obra em nós. Ele é que é o nosso Senhor, né? Então Ele usa tudo que está ao nosso redor. Então, quando a gente renuncia a toda aquela grande expectativa botada sobre o outro, a gente consegue ver que tem formas de coexistir, de tendo amigos, fazendo coisas às vezes juntos, mas às vezes também separados, e achar um ponto de equilíbrio em que a gente tenha comunhão, não se separe, não vire aquela república de que a gente só, tipo assim, como se fosse só companheiro de casa, né? Dividindo a casa. Mas que a gente tenha comunhão, mas que a gente também tenha uma individualidade, tenha um crescimento, consiga fazer as coisas na igreja, separados também, ter a sua própria rotina, enfim. É um momento, é o início do crescimento, e tem coisa melhor ainda. Amém. Não é mágica, irmãos, tá? Tudo isso exige intencionalidade, exige comprometimento, né? Sair do 4 para o 5, não, nós vamos crescer. Nós vamos escolher o caminho do crescimento e da transformação. Então exige renúncia, humildade, oração, às vezes caminhar junto com alguém para te ajudar, mas é uma decisão que tomamos de que a gente não vai romper, né? Mas a gente vai andar junto, e se você tomar essa decisão e buscar o crescimento, a transformação, ele vai acontecer. Amém? Porque aí virão, sim, dias melhores ainda. Então, passado essas tribulações e avançando nesse caminho de transformação e crescimento ao pé da cruz, junto com Jesus, nós entramos numa outra etapa, que é a etapa de estabilidade, que é a etapa de intimidade, ou agora sim que me casei com essa mulher. Amém? É onde você vê que só o olhar já comunica, né? Que as coisas são tratadas e conversadas com uma serenidade, uma facilidade. Passou-se aquele tempo de tudo era pé de guerra, que tudo era dificuldade. Então você entra agora numa fase de estabilidade, amém? E de maior intimidade, e de profundidade de conhecimento um do outro. Não há mais briga de poder, há cumplicidade, há parceria, amém? Então, como fruto desse compromisso com a transformação e com a intencionalidade de crescer, a maturidade na relação agora é adquirida. Como eu te falei, isso pode acontecer, sei lá, depois de 5, 10 anos de casamento. O tempo de cada etapa a gente não sabe, mas todo mundo passa pelo menos até as 4, para então decidir avançar para 5, 6 e 7. Se parar na 4, vai ficar nesse looping sempre. Então há um mútuo sentimento nessa fase
de estabilidade e intimidade, um mútuo sentimento de que estão participando como família e como casal de algo que é grande, de algo que é significativo, né? E tem prazer nisso. Há um movimento natural nessa etapa de buscarem novas coisas, de buscarem novas amizades, porque agora não vivem só para si. Às vezes a fase do romantismo é isso, é aquela fase que a gente vive intensamente um para o outro e alimentando o ego um do outro. O professor que nos ensinou a respeito disso, ele disse que ele era um terapeuta. É um terapeuta, não morreu. E ele disse que ele atendeu um casal que disse assim, nós nunca vamos ter filhos. Nós queremos viver intensamente o nosso romance e viver só para nós outros, só para nós. E aí ele atendeu esse casal. Ele disse que 7 anos depois encontrou o casal que nunca queria ter filho para viver só para eles mesmos. E ele falou que literalmente esse casal, cada um estava com 130 quilos. E ele disse, pois é, literalmente alimentaram o ego um do outro por 7 anos. Ou seja, você sai dessa fase, né, de viver intensamente só um para o outro, e você está atrás agora de novas amizades, de novos relacionamentos, de novos interesses compartilhados, para não viver só para si. Mas não é em si as novas amizades, novos relacionamentos, novas coisas que é o interessante nessa fase, mas é a companhia, amém? É o fato de você fazer isso com ela, ou fazer isso com ele. Não é uma nova amizade, novo relacionamento, o local que nós vamos, não importa tanto. Mas é agora esse desfrute do relacionamento num nível e num romance, sim. A gente fala que romance é só na primeira etapa, mas é um romance cheio de ilusões e ideologias. Esse romance é importante que ele esteja e nos acompanhe durante a relação, mas agora é um romance maduro, amém? Agora é um romance de fato, sem mimimi, sem picuinhas, né? Sem filtro, real, verdadeiro, sincero, profundo, intenso, e que o prazer está na companhia e na vida do outro. Então, irmãos, não é um discurso pessimista sobre famílias, não quero que vocês entendam mal. Recém-casados é maravilhoso, amém? Quem não casou é maravilhoso. Deus que fez, e Deus só faz coisa maravilhosa, amém? Mas por causa do pecado, da realidade do pecado em nós, então tem essas crises e esses problemas. Mas a boa nova, irmãos, primeiro é que é normal, tá bom? Vocês não são um bicho e não são diferentes. Até os mais espirituais e mais santos passam por isso aqui. Então vocês não são anormais. Mas a boa notícia, né, a boa notícia é que você pode crescer, você pode ir adiante, não precisa parar naquele momento crítico. Amém, queridos? Então não é uma visão pessimista, mas é uma visão realista que com Cristo nos ajuda a ir avançando nessas etapas, até nós termos essa relação mais madura, que transborda, que tem prazer real mesmo, não um prazer egoísta, um prazer no outro e naquilo que a gente faz juntos, para então a gente ainda avançar para uma etapa maravilhosa que vem pela frente, que é a última que a gente quer falar. Generatividade. Alguém já ouviu essa palavra antes? Quem já ouviu essa palavra antes? Difícil, né? Generatividade é um conceito na psicologia que fala sobre a preocupação com o desenvolvimento da comunidade humana e do bem-estar das próximas gerações. Aqui, ele está, ali a frasezinha que resume, transbordar sobre outros. Então, a relação, se vocês pensarem bem, as relações, elas transbordam. Quando tem amor, transborda, que enche, transborda, né? A relação perfeita, que é a nossa base, que o Marcelo falou no início, é a relação de Deus. Nosso Deus é o Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade nele, em si. E a gente se relaciona com base na Trindade, naquilo que Deus é. E a família é um pouco disso, é um pouco para manifestar o amor de Deus aqui na Terra, para filhos biológicos, para filhos espirituais, para outras pessoas, tanto que Deus faz o solitário viver em família, né?
traz pessoas de fora para dentro das famílias, para que a gente também possa transbordar sobre eles o mesmo amor e multiplicar. Então a nossa multiplicação nessa etapa aqui fica muito clara que ela não é só biológica. Que a gente, assim como a Trindade transbordou e esse mundo, esse universo apareceu, e seres humanos e filhos de Deus, né? Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, que Ele está gerando nessa terra, assim Ele vai nos usar para esse propósito eterno. É a generatividade. A gente tá preocupado aqui, nem é preocupado, a gente nem precisa se preocupar. Naturalmente, a nossa relação conjugal vai produzir frutos que é como se fosse um cálice que transbordou. Deus encheu a ponto de transbordar sobre outros. Seja novas gerações, seja dentro da igreja, o reino, né? Então, essa aqui é o sentimento de que a gente não viveu em vão. Tudo aquilo, todas as etapas não foram em vão, que hoje a gente consegue dizer para outros de uma maneira preciosa, estimular eles a continuarem, a perseverarem, dar conselhos sábios, tudo isso que o reino precisa, que a igreja de Cristo precisa, de pessoas que cheguem nesse ponto e possam dizer isso para outros, porque senão a gente não tem esperança. Os casais jovens passando por dificuldade, não tem ninguém para quem olhar e se inspirar, porque todo mundo que chega lá, separa. Todo mundo que chega lá separa, não avança. E aí o que os jovens vão ver? Acaba gerando mais e mais separações, porque não tem em quem inspirar. Às vezes aqueles casais que estão casados há mais tempo, olham e dizem assim, não, aquilo ali é uma república, aquilo ali não é um casamento mais. Não tem a quem se inspirar. Então a igreja de Cristo, o reino, precisa de casais que tenham coragem para chegar nesse momento, para que abençoem outros. Vocês querem ser luz? Vocês querem ser luz? Eu acredito que todos que casaram pensaram, queremos que o nosso casamento abençoe. Aqueles que casaram na fé já, pelo menos. Os que converteram depois, provavelmente disseram, Deus, nos use. Então, nesse momento, posso orar? Então, quero não encerrar, mas encerrar a nossa participação, pelo menos, orando com vocês sobre isso. Baixa a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Primeiro você vai falar você com Deus, tá? Aquilo que você está se comprometendo diante do que você ouviu. Eu não sei que etapa, talvez nem você consiga identificar exatamente qual etapa. Eu acho que eu estou entre essa e essa. Talvez você fique um pouco, porque não é realmente uma transição muito nítida aqui. Mas não importa, o importa é esse processo do coração entregue, para que a obra de Deus seja feita através das tribulações, mesmo que sejam tribulações conjugais. Apresenta o seu coração diante de Deus assim, Deus, queremos perseverar. Senhor, o Senhor sabe as dificuldades que passamos, o Senhor sabe o grau que às vezes fica muito difícil. Mas, Senhor, Tu és o nosso Deus. Tu nos socorres na aflição, nos ajuda a ir para o Senhor e realmente clamar a Ti. Senhor, que tudo que é difícil possa nos levar para mais perto de Ti. Amém. Que o Senhor tenha liberdade de nos transformar, de abrir nossos olhos para que a gente veja que o problema não é o outro. Que o problema, Senhor, é justamente a gente se abrir, cada um de nós se abrir para a mudança, para a transformação que o Senhor quer fazer em nós. Então, Senhor, seja o nosso Senhor de verdade, seja o nosso dono e faz a Tua vontade em nós. Senhor, opera no nosso coração e produza em nós aquilo que o Senhor quer fazer de nós. Senhor, gera em nós o Teu caráter, o caráter do Teu Filho, porque nós queremos ser mais parecidos com Ele. Senhor, usa o nosso casamento para isso, Senhor. Mesmo que sejam dificuldades, usa o nosso casamento para nos fazer mais parecidos com o Teu Filho. Pai, nós somos Teus. Agora você pode dar a mão, segurar a mão do seu cônjuge, quem estiver com ele aí.
Senhor, nos leva a esse lugar de transbordar sobre as novas gerações, de sermos luzeiros, de sermos um farol para outros casais se inspirarem, para os jovens, Senhor, receberem do Teu amor. Senhor, que a gente possa ser inspiração para honra e glória do Teu nome. Quando a gente chegar lá, Senhor, a gente vai saber que não foi por nossos próprios méritos, a gente vai ter certeza que foi a graça do Senhor tocando as nossas vidas, nos conduzindo, nos fazendo perseverar. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a sermos aquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, nos sermos bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Guardem isso, tá bom? O plano de Deus é que todos nós cheguemos a essa fase de vida onde a presença de Deus, onde a cura e a relação no casal transborde, onde a sua família toca outras famílias, onde o seu lar se abre para outras pessoas, onde os mais velhos ministram a vida dos mais novos, onde você serve na igreja para abençoar outras famílias. Deus tem isso para você. Independente de estar difícil esse momento, alguma tribulação, Deus tem isso para todos nós. Amém? Então escolha a transformação e o crescimento. Amém. Deus.